comecei a trabalhar com 15 anos com meu pai. Meu pai tinha um escritório onde ele era corretor de imóveis e ele era sócio de um contador. Eu tive a intenção de começar a trabalhar, eu precisava de ter o meu dinheiro. Ele saiu do escritório, ele era sócio desse outro contador. Era um terreno, nós tínhamos a intenção de sair e montar nosso escritório. O terreno era do meu pai, foi ele que fez a obra, não tinha condições de fazer na época, eu era empregado, ele já tinha uma condição melhor. Fez basicamente 4 paredes, tá? E nós ali começamos o nosso escritório daquela forma. Era um terreno vazio, e dali foi feito um prédio, né? Uma loja, praticamente uma loja. Bem-vindo ao Grupo Viriato, uma empresa familiar que nasceu há 40 anos, com muito trabalho e visão empreendedora. Nós crescemos ao longo dos anos, mantendo sempre as boas práticas e valores que nos foram passados. Aqui, trabalhamos em equipe para atender as necessidades dos nossos clientes, sempre com o compromisso de oferecer produtos e serviços de qualidade. Conheça o Grupo Viriato. Hoje, nosso grupo, a contabilidade, nós temos hoje 250 empresas. Nós temos hoje uma estrutura muito bacana, muito forte. Hoje nós temos a Viriato que é a empresa mãe, a Viriato que começou, eu e meu pai, a Viriato Assessoria Fiscal e Contábil, que é aqui no 350 e 357, nesses 2 prédios. Nós temos a J.A. Lopes, né, que é uma firma jurídica, tá? Uma firma da parte da área jurídica, do direito, tá? Onde está eu e meus genros, somos sócios. Nós temos a Correia Lopes, que é uma empresa de benefício fiscal, uma empresa de recuperação de imposto, também na cidade, onde nós já fazemos um trabalho de toda parte técnica do nosso cliente, tudo aquilo que ele precisa para poder ele ter uma condição diferenciada perante seus concorrentes, ele conseguir pagar menos imposto de forma correta, recuperar, pegar de volta aquilo que pagou de forma errada. Então nós temos um trabalho na Correia Lopes muito forte. Nós temos a Nova Viriato, que é uma imobiliária na Barra da Tijuca, é uma outra empresa do grupo também, que essa aí é uma parte de uma imobiliária que também está iniciando, já tem uns 3 ou 4 anos, está engatinhando, é uma coisa bem nova. E agora nós estamos com um empreendimento novo, tá? Que é a Nova Viriato Corretora de Seguros. Tá? Nós estamos fazendo uma empresa de seguros, que hoje com a corretora de seguros eu estou fechando um ciclo, tá? Porque esse ciclo que a gente está fechando, ela já consegue atender os nossos clientes praticamente tudo aquilo que eles precisam. Porque nós montamos essas empresas, tá? A J. Lopes, a Correia Lopes, a Nova Viriato e a própria corretora de seguros, nós montamos essas empresas, não é só para nós, é para poder atender os nossos clientes. A gente vê a dificuldade que os nossos clientes têm com essa prestação de serviços, tá? Tanto na questão imobiliária, na questão de seguro, tá? Na questão de benefício fiscal, de recuperação de imposto. O que tem de pessoas, infelizmente, que vendem e não entregam é muito grande. Então, hoje você tem que tentar trazer para o seu cliente o melhor. O diferencial da nossa empresa é justamente esse, atender ao cliente que já existia na Viriato. A J. Lopes nasceu como um braço da Viriato para atender os clientes que já faziam parte da Viriato com contabilidade e que tinham essas necessidades, tinham essa parte jurídica, tinham problemas jurídicos e tinham situações que precisavam ser regularizadas para evitar problemas jurídicos. Então, o Dr. João teve essa sabedoria e teve esse discernimento para disponibilizar aos clientes essa consultoria jurídica, que foi crescendo primeiramente dentro da Viriato e tomou uma proporção maior. Foi, se necessário, constituir a J. Lopes e ela atualmente vem prestando serviço não só para as empresas que têm o vínculo com a Viriato, mas também para outras empresas, porque tomou uma dimensão tremenda, assim como aconteceram com várias outras empresas que fazem parte do grupo da Viriato, como a Correia Lopes, nasceu da necessidade da disponibilização de incentivos fiscais, tudo isso foi visto da necessidade do cliente. Então, o diferencial da nossa empresa é justamente esse. Nós nascemos para solucionar o problema do cliente.
No Grupo Viriato, a inovação é a chave para o nosso sucesso. Investimos constantemente em tecnologia e equipamentos de ponta para dar suporte aos nossos colaboradores e oferecer aos nossos clientes resultados com excelência. Estamos sempre atentos às mudanças do mundo atual e procuramos nos adaptar rapidamente para oferecer soluções práticas e eficientes. Essa é a nossa forma de garantir a satisfação de todos os envolvidos em nossos negócios. Em janeiro de 2012, nós procuramos mudar de sistema, porque até mesmo chegou a nota fiscal eletrônica, o sistema antigo que nós tínhamos, ele não importava as notas. Esse sistema levava de 20 a 30 segundos para importar uma nota. Mudamos de sistema. Acontece que veio de um cliente, eu nunca esqueço isso, veio de um cliente um pendrive com vírus e foi corrompendo todo o nosso sistema e nós tivemos que migrar urgentemente. Então a equipe de informática com a equipe da contabilidade, fiscal e DP, nós lutamos aqui dentro por causa da informática. A partir daí, o nosso gerente de TI, o Luiz Renato, ele falou que a partir daquela data ninguém mais usaria um pendrive dentro do escritório e não usamos mais. Nós temos hoje uma parte de TI, cara, que a gente estima mais ou menos hoje entre 700 e 800 mil. Nós temos 2 servidores, nós temos vários computadores, nós temos muita coisa. Temos um espaço reservado para TI no nosso escritório, que é talvez um dos departamentos mais fortes que eu tenho aqui dentro da Viriato. Antes de eu chegar aqui, ninguém tinha ideia do que era um TI formal. Todos os procedimentos eram praticamente manuais. Você tinha um sistema implantado, utilizando, claro, né? Mas você tinha muita coisa manual, né? Então se via a necessidade de automatizar, né, os processos, né? E principalmente criar um departamento de suporte, né, aos colaboradores, né? Então, antes, assim, como exemplo, né, antes você tinha assim, as notas fiscais, né, dos clientes, tinha que chegar lá e digitar tudo à mão, né? Hoje, né, o colaborador, ele chega, olha na tela, tá lá tudo que o cliente vendeu naquele mês, entendeu? Ele simplesmente dá um ok, confere, importa e escritura, né, o mês do cliente, entendeu? Se a gente está tratando de um problema aqui, a gente tem uma outra parte da empresa que trata mais da parte contábil, então a gente tira uma dúvida já com outro especialista sobre a melhor forma de a gente tratar um determinado assunto e evoluindo nas questões tecnológicas, na utilização de programas, né, para auxiliar o trabalho jurídico, pelo menos nesse ramo da empresa aqui que a gente faz parte. A gente precisa controlar uma carteira de um cliente que tem uma infinidade de processos, então você está agregando tecnologia ao trabalho jurídico, isso transforma, né, traz uma facilidade no dia a dia, traz um rendimento, traz um desempenho muito melhor. O departamento de TI, ele dá suporte, né, a todo o grupo Viriato, tá? Assim, o nosso principal objetivo, a nossa missão hoje, né, é ter, assim, alta segurança da informação dos nossos clientes, tá? E a alta disponibilidade para os nossos colaboradores dessa informação e das ferramentas que eles utilizam, tá? Assim, a minha missão hoje é fazer com que um colaborador chegue hoje na Viriato e tenha todas as ferramentas prontas para utilizar, tá? Eu falo para você, assim, com tranquilidade, assim, a gente tem nesses últimos 10 anos, a gente praticamente não teve nenhuma interrupção da nossa prestação de serviço para os nossos clientes, né, e para os colaboradores internos, né. Isso é uma coisa até que eu me orgulho muito, assim, eu fico muito feliz porque, assim, por exemplo, pandemia, né, pandemia Viriato não parou, nenhum dia, nenhuma hora. Isso foi muito legal, do momento que a gente sentiu o seguinte, olha, tem que ir todo mundo para casa, né, a gente já tinha as ferramentas prontas para colocar todo mundo em casa. Eu fico feliz hoje de ver a Viriato bem reestruturada, refizemos processos de tecnologia, refizemos todo o parque tecnológico da Viriato. Então todo esse processo foi feito e com uma equipe fantástica que já estava lá e outras que vieram chegando, no caso do TI. TI lá já tem uns bons 10 anos, pessoal do TI. E até um pouquinho mais aqui, a gente perde noção às vezes do tempo. E ele sempre foi, vai ser útil para a empresa? Pode botar. Vai ser útil para a empresa? Pode botar. E eu estou aqui há 6 anos e realmente a gente já evoluiu muito de modernidade.
Hoje a gente tem um sistema na Correia Lopes e na Viriato, que é a Domínio, que nos auxilia muito na parte fiscal, questão de livre de apuração, fechamento de apuração, no final ICMS, PIS/COFINS, nos impostos do mês. Então, isso já tem um tempo, mas a gente cada vez mais vem entrando mais na modernidade. Hoje o jurídico tem o sistema dele jurídico, tanto o nosso jurídico quanto o jurídico da JA. Tá? A Correia Lopes utiliza também o sistema da Viriato em conjunto. Os nossos clientes são a razão de todo o nosso trabalho no Grupo Viriato. Para nós, não basta ter clientes satisfeitos. Queremos ter amigos para toda a vida. É por isso que cultivamos relações de amizade e confiança, baseadas na transparência e no respeito mútuo. O que nós procuramos fazer para o nosso cliente hoje, nós cercamos ele de todo o cuidado possível. Nós damos para ele tudo aquilo que a gente possa oferecer para que ele possa ter uma tranquilidade tributária, ter uma tranquilidade fiscal, ter uma redução de pagamento de impostos, tá? Ter uma condição diferenciada perante seus concorrentes, mas com segurança. Não adianta você fazer uma coisa para o seu cliente, inventar moda, inventar estratégia errada, fazer coisa para o seu cliente para depois você não dar para ele uma garantia. Acho que a gente precisa estar junto com o cliente, falar a mesma linguagem do cliente, entendeu? Mesmo que a gente tenha o nosso conhecimento técnico e tudo, mas o nosso papel, assim, mais como ponta, como ligação escritório-cliente, é justamente tentar fazer esse tipo de trabalho, levar para o cliente a informação, mas de uma forma como ele entenda facilmente. Hoje, quando a gente faz um cliente novo, a gente leva as 4. É meio que, meu pai fala que é agarrar o cliente de todos os lados. Isso é muito legal, porque por mais que nós tenhamos um cliente que esteja hoje na Correia Lopes, né, e esteja vendo um benefício fiscal lá, é sinal que ele já passou por uma análise dentro da Viriato, na contabilidade, para poder chegar no benefício. Se acontece alguma coisa detectado na contabilidade e precisa fazer algum recurso do Estado, se precisa ser verificado, vai passar pelo jurídico. Ou seja, é toda uma engrenagem entre contabilidade, pelo jurídico e pela assessoria contábil da Correia Lopes, né? E nessa ainda entra agora a imobiliária e ainda vai entrar a seguradora. É sensacional. É a integração que a gente conhece o cliente como um todo. Isso é fundamental. O João sempre deixou claro isso. Conheça o seu cliente. Conheça o seu cliente, para que você possa sempre estar melhor atendendo. Liga para o cliente, ouve, manda ele, faz ele ouvir sua voz, para saber que você tem voz, que você não é só uma caixa de e-mail, que você só manda e-mail, entendeu? Que você não só faz planilha de Excel e manda para ele ver, ele tem que ouvir sua voz, você tem que ir no cliente mostrar para ele, ó, antigamente você pagava X de imposto no final do mês, hoje você está pagando menos 2x por conta da gente, por conta do nosso trabalho. Os nossos colaboradores são a base do Grupo Viriato. Valorizamos cada um deles e acreditamos que o seu trabalho é essencial para o sucesso da nossa empresa. Por isso, oferecemos um ambiente de trabalho agradável, de respeito e oportunidades de crescimento profissional. Todos os nossos colaboradores são muito bons. São pessoas que estudam, fazem faculdade, se interessam em aprender, fazem cursos. Eu procuro dar a eles condições para que eles possam crescer profissionalmente, tá? E nos ajudem a nos ajudar no nosso cliente. O Dr. João, ele gosta de contratar profissionais que estão começando no mercado, porque aqui, quem chega aqui consegue ter uma bagagem de aprendizado muito grande. Entrei para a vaga de recepcionista, né? E com o passar do tempo, a Viriato foi me dando oportunidade, né, de crescimento dentro do escritório, né, profissionalmente. E eu fui passando por outros setores, né? Fui aprimorando, né, o meu conhecimento. Eu trabalho no setor de paralegal, que é o setor de legalizações e baixas, parcelamentos, certidões. Ele ensina e ele confia, né? E quando ele confia, ele dá responsabilidade para aquele profissional. E nesse acompanhamento,
o profissional ele se sente mais capaz em realizar o trabalho dele. Então a Viriato, na verdade, é uma grande escola profissional. Aqui é uma escola, né? A gente aprende tudo, a gente conhece tudo. Ele é uma pessoa que está sempre disposta a mostrar para a gente o conhecimento que ele tem, dividir, tá? Nunca está, assim, separado da gente. Está sempre próximo e divide sempre tudo que ele conhece, tudo que ele sabe. É o livro. Tem vários funcionários hoje fazendo faculdade pelo estímulo que a Viriato deu, que se preparando melhor. E eu vou te falar, não são só jovens de 20, 30, 25 anos, não. Tem gente de 40 anos que está entrando na faculdade. Tudo isso é um incentivo que a Viriato dá para que as pessoas possam se manter sempre atualizadas. Eu comecei como estagiário aqui, né? Então a gente conseguiu ver o crescimento de uma empresa sólida, crescendo de uma forma sólida e próspera. Na J. Lopes, na Correia Lopes, na Nova Viriato, muito competente. O que eu posso falar é que eles, vou dizer que são os melhores que tem no mercado. Eu não trabalho com gente fraca, eu não trabalho com gente ruim, são pessoas muito boas. São pessoas que você pode cobrar o que você quiser deles, se eles não souberem a resposta na hora para te dar, daqui a 1 hora, 2 horas eles vão te responder. São pessoas profissionais, competentes e exemplares. Isso daí é para ficar gravado. Não tenho funcionário no meu escritório hoje, tá, que eu possa falar mal dele. Nós temos aqui vários profissionais da contabilidade que fazem faculdade hoje, que nós ajudamos a eles. Nós pagamos a faculdade deles, tá, porque nós queremos que eles cresçam. Nós fazemos questão que eles cresçam. Eu tenho funcionários aqui, eu tenho orgulho de falar isso, que se aposentaram no escritório. Não é um não, são vários, tem 3 ou 4 funcionários que se aposentaram no escritório, tá? Não se aposentaram, que vieram de fora com 3 anos trabalhando lá fora e vieram se aposentar aqui conosco. Quer dizer, isso está para a gente um orgulho muito grande. Eu entrei aqui em 16 de março de 1992. Inclusive, quando eu estive aqui, quem me entrevistou foi a mãe dele. Então, eu já vi que já era uma empresa familiar. E com isso, em primeiro lugar, vinha a família. Então, vinha a honestidade da família. Então, para mim, é um orgulho muito grande. Então, hoje nós consideramos aqui como uma grande família mesmo. E sempre pensando no bem-estar, em primeiro lugar, dos nossos clientes, né? Porque sem eles não existe o Grupo Viriato. E depois nos colaboradores, né? Eu cheguei aqui em setembro de 2010, exatamente no dia 10 de setembro de 2010. E já são 13 anos, né? Vão fazer 13 anos que eu estou aqui. E sim, para mim é um privilégio fazer parte do Grupo Viriato, porque é uma empresa que, quando eu cheguei, já era uma empresa consolidada, né? E o Dr. João já tinha um nome no mercado. E para mim isso foi muito bacana, porque a experiência dele tem me ajudado bastante a crescer profissionalmente também, né? O Dr. João, ele é um profissional que ele é referência para muitas pessoas, principalmente para mim, né? Que é meu sogro, né? Tenho um carinho muito grande por ele. E assim, quando ele me convidou para fazer parte dessa família Viriato, para mim foi um privilégio mesmo estar fazendo parte aqui desse grupo. Eu tinha acabado de sair da primeira empresa que eu trabalhei, já trabalhei uns 2 anos nessa empresa, saí e fui para Viriato nesse período. Comecei lá no departamento pessoal, no RH da empresa, e de lá fui, né, galgando outros áreas, lá na Penha, né, lá na Rua Irapuá. E durante esse período até hoje, né, eu tive uma parcela trabalhando no departamento pessoal, conforme eu falei. Depois eu fui trabalhar no setor de legalização, fiz faculdade de Direito, né, nesse meio tempo também. Trabalhei um período no departamento jurídico, onde o Dr. João, à época, me ensinou o que eu sei hoje de advocacia. Eu aprendi muito com ele, foi ele que me ensinou. E de lá saí, quando houve a necessidade de abrir a imobiliária no Recreio e agora aqui na Barra da Tijuca, ele me deslocou de lá para cá para ajudar aí o Gessé a compor a equipe aí e sempre ajudando a empresa aí a alcançar novos ares. A família sempre teve um papel fundamental na construção e trajetória do Grupo Viriato. Foi a partir do trabalho conjunto, dos valores e da visão empreendedora dos nossos fundadores que a empresa se consolidou e cresceu ao longo dos anos,
Então o escritório para mim é uma coisa que esses 40 anos, eles fazem parte da minha vida. Só a minha família, só a minha vida. Meu escritório é minha vida, meu escritório é minha família. Minha esposa ela fala que meus filhos eles falam que de 10 anos para cá eu realmente mudei. Mas nos primeiros 30 anos do escritório era 24 horas por dia dentro do Viriato, era 24 horas, 7 dias por semana. Diminuía a carga de trabalho, diminuía os clientes, eu tive uma modificação na minha vida. Mas isso aqui, para mim, não tem coisa melhor. Eu me sinto bem quando eu chego aqui. Eu devo muito ao Viriato, devo muito aos meus clientes, mas devo muito mais à minha família. A minha família é a coisa mais importante, tá? De eu estar aqui, de eu estar junto com essa equipe toda. Tanto que, graças a Deus, eu trabalho com alguns da minha família aqui. Trabalho com meu filho, trabalho com meu genro, trabalhei muito tempo com meu irmão, minha filha, minha esposa, minha falecida mãe, meu maravilhoso pai por muitos e muitos anos. Então devo muito à minha família, porque se não fosse a minha família me dar a força que me deu esse tempo todo, me dá o apoio, realmente, tá? Eu não conseguiria chegar onde eu cheguei. Não conseguiria chegar aí conquistar tudo isso que nós conquistamos. Então não fui eu que fiz, fomos nós que fizemos. Eu tinha uma ligação com meu pai, isso é uma coisa pessoal, mas já era uma coisa... A gente tinha uma relação maravilhosa, tinha uma relação, não era nem de pai e de filho, era muito mais, era de irmão, era de... A gente tinha uma relação muito gostosa, muito bacana. Eu sentia um apoio nele, tudo que eu queria fazer, tudo que eu podia fazer, que eu precisava fazer, eu sei que ele me apoiava de forma irrestrita. Isso era uma coisa que para mim importava bastante. Quando eu perdi ele ali, eu vou te falar, realmente foi um baque, foi muito forte, foi uma coisa que doeu bastante. Para poder levantar demorou bastante, demorou um tempo legal. Se não fosse a minha família, não fosse meus colaboradores, meus clientes, talvez eu não tivesse conseguido suportar, mas ele montou isso comigo, ele me deu isso, ele me ajudou a ter isso. Porque ele largou o escritório que ele tinha, ele já era bem sucedido na época, ele era um ótimo corretor, ele largou tudo para poder me apoiar, para apoiar o sonho do filho dele. Cara, isso para mim foi muito importante, entendeu? Então ele é um cara que eu tenho ele como exemplo, tanto que Viriato, tá? É o nome dele, não é o meu nome é João Antônio Lopes, tá? Eu sou o João da Viriato por causa dele, tá? Então toda a firma que eu crio, assim, Nova Viriato Corretora de Seguros, eu sempre coloco, porque é homenagem a ele realmente. É uma pessoa que merece, tá? Tudo que eu puder fazer para lembrar a memória dele, eu vou fazer. Tem 7 anos que ele partiu. Isso é uma coisa que está muito recente, entendeu? É uma coisa que dói. Mas é uma coisa que faz parte, não tem jeito, tá? A gente teve que suportar, tá? Teve que aceitar, porque foi a vontade de Deus. Eu confio muito em Deus, eu tenho uma fé em Deus inabalável. Então, Deus para mim também é tudo. Pô, se não fosse Ele em primeiro lugar, eu não teria o que eu tenho, minha família. Pô, então era muita gente envolvida nisso. Vou dizer com sinceridade, a Viriato hoje não sou só eu. A Viriato é muita gente. A Viriato é um grupo maravilhoso. A Viriato é uma família maravilhosa. A Viriato são clientes maravilhosos. A Viriato, o grupo Viriato, tem muita coisa envolvida, é muita coisa junto, é muita gente junto. Essa equipe toda, tá? Até dos próprios clientes nossos, é que eu tenho que parabenizar a eles. Eu mesmo, tá? Foi uma parte bem pequenininha disso. Eu tenho muitas brigas com ele, mas é porque eu quero mostrar para ele que eu não quero ser mais um funcionário. Nunca quis ser mais um funcionário. Eu sempre quis mostrar para ele que ele pode contar comigo. Muitas vezes eu sou, entre aspas, grosso com ele, mais que os outros funcionários, por conta de eu querer, entre aspas, aparecer. Olha, estou aqui, pode confiar em mim. E eu aprendi muito com ele, é um espelho para mim, de verdade mesmo. A gente não pode concordar 100% nas coisas, mas eu tento filtrar as coisas que eu não concordo, ver o ponto de vista dele e levar para frente, até porque ele tem 60 anos, ele faz a mesma coisa desde os 15, que ele fala. Então, eu posso estar achando que ele está errado, mas ele faz a mesma coisa desde os 15 anos e está dando certo. Se está dando certo é porque
tem algum fundo de verdade. Então, ele até de vez em quando eu falo assim, não, você tá errado, ele fala assim, vem cá. Ele fala, vem cá. Eu tenho um pouquinho mais de experiência que você nisso aqui, tá? Aí tá bom. Aí eu escuto, mas eu acho excelente patrão. Acho que ele melhorou muito questão de trabalho. Antigamente ele não parava em casa. Era de segunda a segunda, 24 horas por dia. Chegava 2 horas da manhã de vez em quando, trabalhando, não era fazendo nada, era trabalhando mesmo. Às vezes ele ia jantar com o cliente e ele não queria estar lá, mas eu sei o quanto ele fez sacrifício para hoje os filhos dele, inclusive eu, minhas irmãs, minha madrasta, a família dele em geral, tá? Tanto a sogra dele, da sogra dele, pro irmão dele, pro sobrinho dele, todo mundo ter condições hoje de usufruir de uma vida melhor, entendeu? Meu pai não nasceu na mordomia, mas ele fez todo mundo, os filhos dele nascerem em uma condição bem melhor do que ele nasceu. E eu sou muito grato, né, para isso com ele. E eu espero conseguir um pouquinho da inteligência dele e conseguir lidar com isso tudo. Ele já sabe, mas eu quero agradecer de novo, desde sempre, todo o conhecimento que eu tenho, toda a bagagem que eu tenho, o crescimento que eu tive como pessoa até hoje. E ele ainda me puxa a orelha para crescer mais, para melhorar mais. É isso, eu quero agradecer a ele por tudo isso, pela vida aí profissional que eu tenho. Agradecer a oportunidade para o João, né? 40 anos de Grupo Viriato, né? Começou lá com o seu Viriato, uma pessoa adorável, da qual acho que todos nós sentimos falta, e você dando continuidade, e ampliando, e ampliando, e ampliando. Parabéns pelos 40 anos, João, que Deus continue abençoando o grupo todo e que a gente não pare de crescer. Avante sempre, João. Um abraço. Eu agradeço o Dr. João, agradeço pela sabedoria dele, agradeço a Deus por ter disponibilizado essa oportunidade de crescimento da empresa, que eu vi crescer. Eu vi a J. Lopes ser fundada, ser constituída. Eu vi a Correio Lopes ser fundada, ser constituída. Eu vi a parte de imobiliária também ser fundada e ser constituída. E eu acho que tem muito mais para acontecer. Então eu agradeço a oportunidade e eu peço a Deus que isso possa continuar perpetuando por muito, muito tempo. E assim crescemos nestes últimos 40 anos, investindo em tecnologia, inovação e, acima de tudo, valorizando o que temos de mais importante: nossos colaboradores, que são o segredo de nosso sucesso. Estamos comprometidos com o futuro e buscamos oferecer sempre o melhor aos nossos clientes. Agradecemos a todos que fazem parte dessa história, em especial ao nosso fundador, João Viriato, que com sua visão, liderança e grande afeto, apostou um dia no sonho de um menino e nos guiou ao longo desses anos. Contamos com a confiança de vocês e juntos continuaremos a trilhar o caminho da excelência. Obrigado e que venham muitos anos de sucesso!